Uma das atrações do velho rádio eram os programas de humor. E entre os programas desse gênero, pontificaram as chamadas duplas caipiras humorísticas. Eram duplas de artistas que cantavam, dançavam, se vestiam a caráter, embora fosse programa de rádio, e fizeram, por conta disso, enorme sucesso, atravessando décadas. Duas se destacaram: Jararaca e Ratinho, Alvarenga e Ranchinho. Vamos falar dessas duas duplas caipiras nos próximos 60 minutos, quando estarei aqui com Dinoel Santana, com a colaboração de Hugo Andrade na parte técnica. Olá, Dinoel, vamos em frente. Oba, Roberto, mais uma vez a nossa duplinha aqui, gostosa, esse papo legal sobre rádio, que nós contamos a história, em verdade quem conta mais a história é você, né, que é um especialista no assunto, e eu só vou aqui coadjuvando e tentando botar assim, dar uns pitacozinhos assim, para, em suma, poder, eu não diria, não é o sentido de valorizar, mas no sentido de poder dar alternativas a algumas coisas que eu vou lembrando também, porque afinal de contas eu também já estou participando de rádio há muito, exatamente, participando do rádio há muito tempo. Então algumas coisas assim que a gente passa em pimba, manda como eu digo no meu canal, a história do rádio também, a história do rádio contada por quem a viveu, né? Exatamente. Nós estávamos lá. E agora estamos reproduzindo para os nossos amigos do nosso canal Carioca da Gema, essas histórias do velho rádio. E vamos, hoje, Roberto? E vamos avançar aí nesse rádio moderno, né? Ainda. Nós estamos caminhando, também, correto? Também. Exato. Hoje, Dinoel, nós vamos falar de um outro formato que levou muito riso aos ouvintes, porque nós tínhamos os programas Balança Mas Não Cai, com grandes elencos, não é? A Cidade Se Diverte, por aí afora. Mas tinha um gênero de programa que era feito apenas por uma dupla caipira humorística. Eles tocavam violão, tocavam instrumentos, contavam piadas e divertiam o público, alcançando grande sucesso. Eram duplas que seguiam um estilo muito diferente. Eles cantavam, contavam causos, faziam graças e depois cantavam paródias também. Paródias de músicas caipiras e outras músicas que eles mesmos compunham, não é? Então, nós vamos falar, primeiramente, do Alvarenga e Ranchinho. Alvarenga e Ranchinho, uma dupla caipira que começou no rádio de São Paulo em 1934 e depois eles vieram para o Rio, se apresentaram nas grandes emissoras, mas antes de se apresentar nas grandes emissoras, eles se apresentaram no lendário Cassino da Urca. Nós já falamos aqui dos cassinos. E os cassinos tinha jogatina, né? Tinha roleta, tinha tudo lá, carteado, etc. Ambiente muito sofisticado, boas bebidas, mulheres bonitas, casais que iam lá para se divertir. E, paralelamente à jogatina, tinha os shows. Os shows, tinha até um auditório no Cassino da Urca, eles chamavam de grill, e depois se transformou no auditório da TV Tupi. Pois bem, o Alvarenga e Ranchinho vieram para o Rio de Janeiro e se apresentaram no Cassino da Urca. Eles fizeram muito sucesso. Em 1935, o cinema descobriu o Alvarenga e Ranchinho. E eles fizeram vários filmes. E depois, em 1939, eles foram para a rádio Marink Veiga, já que nos anos
30, no início dos anos 30, a Rádio Marique Veiga era a maior emissora carioca. E depois surgiram outras emissoras, inclusive a Rádio Tupi, em 35, a Nacional em 37, em 36, mas a Rádio Marique Veiga seguia sendo a mais importante estação de rádio do Rio de Janeiro. Eles faziam muita graça. E eu gostaria de falar também que eles, com o rádio patrocinado, eles nunca tiveram problemas de anunciantes. Eles tinham sempre alguém disposto a bancá-los no velho rádio. Mas eles tiveram 2 grandes anunciantes que marcaram marcaram época, que foi a Glostora. Glostora era para o cabelo, né? Cabelo penteado, cabelo brilhante. Você usou Glostora, de Noel? Eu usei. Ô, Roberto, eu usei também, igual o Gumex, Duralex Edlex no cabelo só Gumex. Também Isso, usei, exatamente. gostou. Agora, nós já falamos aqui, né? Realmente os artistas, muitos deles usavam muito Glostora, né? Porque, de fato, o cabelo ficava bem fixado, né? Brilhando, Bonito, né? brilhando, né? É verdade. Mas eu usei também, entendeu? Eu usei também, um pouco, não Eu muito. usei também. É a época do topete, né? Tinha um Pois é. topete. Mas em verdade, sabe, Roberto, o que acontece é o seguinte, naquela época existia, você deve ter também passado por isso, existia um corte de cabelo chamado Príncipe Danilo. Lembra? Você raspava o cabelo assim dos lados e deixava um tupetinho, né? Isso. Que, de fato, tanto eu quanto você, nessa época toda aí que você está falando do Álvaro Ranchinho, quando eles começaram e tudo mais, nós éramos muito pequenos ainda. Mas então, o papai e mamãe cortavam, os meus ao menos, gostavam que eu usasse o do corte Príncipe Danilo. Príncipe Danilo, exatamente, que foi uma moda trazida Isso. Pelo cinema. Exatamente. Mas era um estilo mais empolado. Hoje em dia, tanto os homens quanto as mulheres levam um estilo mais despojado, né? O cabelo mais à vontade, mais solto, mais seco, nada de muitas coisas no cabelo. Mas o Alvarenga e Ranchinho, eles usavam os penteados caprichados e se apresentavam em vestidos a caráter, caipira, etc., etc., mas os cabelos bem penteados. E isso aí levou eles a serem atraídos por um patrocinador que era o Glostora, que era do laboratório Sidney Rossi, que era o laboratório fabricante do Melhoral, do Astringosol, do leite de magnésio de Philips, Sonrisal. das pílulas de vida do Dr. Rossi. Eram produtos muito... Sonrisal. Sonrisal? Não, era o Melhoral. O Sonrisal também. Perfeito. Bem lembrado. Alka-Seltzer também. Exatamente. Desculpe, Roberto, mas em verdade é uma coisa curiosa isso, já que a gente está falando do geral, mas o laboratório Sidney Ross, ele praticamente patrocinava a Rádio Nacional, né? Porque ele patrocinava tudo, os produtos, não é? Eram muito vendidos e popularmente de bom agrado, de boa qualidade, né? Você lembrou o seguinte, a Sidney Ross, que era fabricante, um laboratório fabricante desses produtos que nós acabamos de enumerar, tinha tantos programas na Rádio Nacional, tanto novelas quanto programas humorísticos e musicais, que a Nacional tinha um locutor exclusivo da Sidney Ross. É verdade. O locutor, geralmente tinham 2, porque os programas da Sidney Ross tinham de manhã, de tarde, de noite. Então, não podia ter um locutor só. E a Sidney Ross queria ter um locutor que marcasse os seus produtos. Então, tinha um locutor que era só da Sidney Ross. Isso. Eu conheci o William Mendonça, que você conheceu muito bem, que depois trabalhou na Rádio JB,
o José de Assis, que trabalhou também Isso. no consulado. Para a embaixada, Isso. consulado americano. Isso. Mas eu me lembro também no veterano Valdemar Galvão. Valdemar Galvão. Ele tinha uma voz muito bonita e eram os locutores mais comuns que passaram pela Rádio Nacional como locutores exclusivos da Sidney Rossi. E era bom para eles, né, Roberto? Faturava uma boa grana, meu. Grana, e eles gravavam também os comerciais. Isso. Os comerciais. Exatamente. Os programas ao vivo e gravavam também comerciais. Mas, voltando aqui à dupla Alvarenga e Ranchinho, Glostora patrocinou muito tempo os programas do Alvarenga e Ranchinho. E eles tiveram também um patrocinador muito importante, que foi o rum creosotado. Eu acho que esse remédio não existe mais. Era um medicamento que era um fortificante, vamos dizer assim, que era o rum creosotado. E, naturalmente, a nossa geração andava muito de bonde. E o bonde, eu já falei aqui, a importância deles na vida carioca. Os bondes eram o principal meio de transporte no Rio de Janeiro. Não só no Rio de Janeiro. Roberto, diga-se de passagem o seguinte, já que a gente está falando desse aspecto histórico da cidade também, a verdade é a seguinte, né? Naquela ocasião, ainda não existiam praticamente os lotações, né? Os lotações vieram posteriormente aos bondes. É isso aí. Mas, as lotações vieram no pós-guerra, no final dos anos 40 e início dos anos 50. Agora, o Hugo está me alertando uma coisa aqui, que realmente o rum creosotado, eu acho que é o pai do biotônico Fontoura, né? Eram laboratórios brasileiros, né? Eram laboratórios brasileiros. Esses laboratórios brasileiros foram totalmente absorvidos pelos laboratórios americanos e europeus que vieram para cá, compraram esses laboratórios brasileiros. Nós temos vários, eu posso lembrar aqui, fugindo até um pouquinho do tema, o laboratório Moura Brasil, fabricante do colírio Moura Brasil, o tranquilizador dos olhos, que patrocinou, foi o grande patrocinador da Ângela Maria. Nós tínhamos o rum creosotado, nós tínhamos o biotônico Fontoura, o mais completo fortificante, que patrocinou vários programas, inclusive o nosso, né? Nós trabalhávamos na Rádio Nacional, programa dos estudantes, nos anos 60, biotônico Fontoura. Voltando então ao rum creosotado, ficou muito famoso um anúncio que era estampado nos bondes da cidade do Rio de Janeiro. Eu vou lembrar aqui o texto desse anúncio. Veja, ilustre passageiro, o belo tipo faceiro que você tem ao seu lado. No entretanto, acredite, quase morreu de bronquite, salvou o rum creosotado. Eita ferro! Nos bondes. Isso aí tinha nos bondes, tinha nos outdoors, tinha nos estádios de futebol. Era uma grande propaganda. Eu tinha um professor de português, que inclusive foi meu grande professor, chamava-se Tarquínio Prisco da Silva. Esse professor era muito jovem quando ele foi meu professor, ele começou a carreira no magistério muito cedo, e esse professor implicava com esse no entretanto. Ele dizia, não é no entretanto. Ou você diz entretanto, diz no entanto. No entretanto não pode. Mas o anúncio dizia no entretanto. Então é isso. E eu tenho até fotos aqui de vocês, oportunamente, vocês vão ver aí, foto do rum creosotado,
foto do anúncio do Um Criosotado, foto do bonde com o anúncio do Um Criosotado, que era um medicamento muito popular na época e que foi um dos grandes anunciantes do Alvarenga e Reichinho. E eles fizeram até, a dupla fez até charge com esse patrocinador. Mas a nossa dupla ingressou na Rádio Nacional e passou a se exibir também na Rádio Nacional, porque a Rádio Nacional já começava a dizer o que era, já começava a se transformar numa grande emissora, inaugurada em 1936, no final dos anos 30, ela já pontificava, no início dos anos 40, ela já era quase uma campeã de audiência. Em 1947, a Rádio Nacional já era a campeã de audiência, já liderava o Ibope. E eu trouxe para vocês uma gravação de 1947, com a dupla do Alvarenga e Ranchinho, Os Milionários do Riso. Opa. Já que eles tinham salários muito bons. E eu queria saber aí, você vê aí, sinaliza aí o Hugo, se a gente pode botar essa gravação. Perfeito. De 1947. Podemos? Né? Podemos? Podemos. Então vamos a ela. Vamos embora. Já. Alvarenga e Ranchinho, os milionários do riso. Vamos fazer uma modinha que nós inventou aí dos programas aí da rádio. Ah, muito bem, então tá então. Nessa moda de viola, nós pede nos desculpar. É tudo uma brincadeira, não queremos falar mar. Um programa que eu gosto, ligo o rádio bem aberto. É o programa falado do Dr. Paulo Roberto. A dupla... Que legal, hein, Roberto? Esse doutor Paulo Roberto, Sim. que Paulo era um produtor de rádio, médico, que fazia grandes programas na Rádio Nacional, e ele tinha uma audiência muito grande. O Paulo Roberto, grande radialista, que foi também muito meu amigo, até depois de nós sairmos da rádio, ele continuou, a amizade continuou. Mas, olha, essa gravação que vocês ouviram é de 1947. O locutor que está contracenando com a dupla é o Celso Guimarães, que era o primeiro locutor e grande radiator da Rádio Nacional. Celso Guimarães foi a primeira voz da Rádio Nacional. Foi o locutor que, no dia 12 de setembro de 1936, anunciou a Rádio Nacional, dizendo: esta é a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, transmitindo para todo o Brasil. Voz linda, né, Roberto? Voz linda, muito bonita. Ele era muito preciso. Era uma voz bonita. Exato. E um grande ator também de cinema. Sim. Foi o Celso Guimarães. A dupla caipira fazia também humor fino. Eles contavam piadas e depois cantavam números musicais. Esse que vocês acabaram de ouvir foi uma pequena paródia, mas eles cantavam também números musicais mais longos. Eles, além de fazerem piadas, faziam também sátiras políticas, sempre ao som de música, rimando, compondo, fazendo, então, críticas políticas, o que rendeu à dupla alguns problemas com a censura. Porque naquele tempo havia censura do Estado Novo, era o governo ditatorial do presidente Vargas. E eles botavam piadas, eles faziam piadas com os políticos, faziam piadas até com o próprio Getúlio. E isso aí, a censura
que era do famoso Departamento de Imprensa e Propaganda, o temido DIP, era rigorosíssimo. E se o artista continuasse, insistisse na censura, ele, quando terminava o programa, ele ia preso. Ia preso. Que beleza, hein? Que beleza. Foi beleza. O Alvarenga e Ranchinho foram presos várias vezes. Eles tinham que, a delegacia, prestar depoimentos. Pois é. Prestar depoimentos. Eles nunca foram vítimas de violência. A violência estava no fato deles não poderem manifestar publicamente a sua arte, contar as suas piadas, falar do seu humor. Ô, Roberto, agora será que eles iam na delegacia prestar depoimento e ficavam calados? Não falavam? Eu acho que já essa tática não existia essa lei ainda. Essa tática é antiga ainda, não? Hoje, será que eles falavam? Uma vez, a censura era comandada, o DIP era comandado por um homem de muito poder no governo Vargas, chamava-se Filinto Miller. Ele era temido, Filinto Miller. Por sinal, ele foi senador da República, e o Filinto Miller era um homem temido, porque o Getúlio postava como um bonzinho, fumando charuto, rindo, etc., beijando as crianças. Normal, né? Normal. Ele gostava muito dos artistas. Fingir que é uma coisa e é outra. Muito da Linda Batista. Ele gostou até demais da Virginia Lane, né? Gostou muito da Virginia Lane. Gostou até muito demais, né? Gostou muito, né? Mas o Getúlio Vargas não aparecia como censor. Quem aparecia como homem mau era o Filinto Miller. Por sinal, o Filinto Miller morreu naquele famoso acidente de avião nas imediações do aeroporto de Orly, em que morreu o Agostinho Santos e outras figuras importantes. O Filinto Miller já estava aposentado, retirado da política, e ele viajou à Europa, rumo a Paris, com a sua esposa e seu neto. E aquele avião da Varig pegou fogo em pleno ar e uma aterrissagem forçada num campo de uma plantação de batatas a poucos quilômetros da pista do aeroporto de Orly, e morreram todos. Só escapou o piloto, o copiloto, e escapou também um homem que escapou com queimaduras sérias e que hoje ele está aí fazendo palestras, dizendo como conseguiu escapar desse incêndio terrível. Mas voltando ao Filinto Miller, voltando aqui ao nosso tema, ao Alvarenga e Ranchinho, uma vez, Alzirinha Vargas, Camargo é cantora, Alzirinha Vargas convidou a dupla para fazer um showzinho privado no Palácio do Catete, porque o Palácio do Catete, aqui no Rio, era a sede do governo. Isso. Era o Palácio do Governo. E era o dia 13, era o dia 19 de abril. Isso foi em 1939. 19 de abril de 1939. Era o aniversário do Getúlio Vargas. E a Alzirinha Vargas, que era uma filha do Getúlio muito dedicada, muito ligada no pai, ela convidou a dupla para fazer um showzinho lá no Palácio do Catete, apenas praticamente para a família. Aí o Alvarenga e Ranchinho chegaram lá e tal. Eles chegaram assim meio ressabiados, meio desconfiados. Pô, a gente veio aqui na Toca da Onça fazer um show, não sei o quê. Mas aí a arte deles falou mais alto e eles deram um show memorável. O Getúlio, com seu charuto, dava boas gargalhadas. Todo mundo se divertiu. Eles contaram piadas, fizeram sátiras, as que podiam e as que não podiam. E foi um sucesso o show deles. Quando terminou o show, o Alvarenga virou-se para a gente e disse: pô, a gente vai sair daqui mais uma vez em cana, né? Vamos para o xadrez, como se dizia na época. Vamos para o xadrez. Mas não,
Aconteceu o seguinte, o Getúlio se levantou, cumprimentou os dois e pegou e adorou o show, botou a mão nos ombros, abraçou os dois, botou a mão nos ombros do Alvarenga e Ranchinho e disse o seguinte, olha, a partir de agora, vocês estão liberados. Vocês podem contar as histórias que vocês quiserem. Não tem podem censura. fazer sátiras, crítica para todo o meu governo, inclusive para mim. Opa! Ninguém vai mais incomodar vocês. A partir de agora, vocês estão liberados. Aí o Ranchinho virou pro Alvarenga e falou assim, agora, presidente, perdeu a graça. Porque a graça realmente é contestar, é brincar, claro. Mas todo mundo se riram, se abraçaram. E uma vez um censor chamou a dupla e falou assim, olha, antes do programa, eu quero ver o script do programa e vou censurar as piadas que estiverem fora do contexto. E vou, inclusive, censurar o improviso. Aí o Ranchinho virou assim, mas o improviso, como é que vai censurar o improviso? O improviso é improviso. Nós faz na hora. Aí o censor virou assim, eu também vou censurar o improviso. Quer dizer, o negócio... Dizem que todo censor é meio burro, né? Ô, Roberto, olha, deixa eu aproveitar aqui para pedir ao pessoal para fazer aquele registrozinho aqui na TV Carioca da Gema. Registre-se, dê o seu like, poxa, compartilha. Nós precisamos de vocês. É fundamental isso tudo que eu estou pedindo aqui, porque nós estamos querendo ir para frente, ter mais tempo para contar mais histórias para vocês. Essa aula que o Roberto dá toda vez que falamos aqui sobre a rádio, a história do rádio, que é um espetáculo. Para você que é estudante de comunicação, as aulas estão aí, começando, né? Então está na hora de começar a pensar, olha, na faculdade, olha aí, você vê lá a TV Carioca da Gema, vê o programa, além da programação da TV Carioca da Gema, de segunda, são diariamente com programas, sendo que há dias em que são 2 programas lançados. Então nós temos um conteúdo muito forte, muito bom, e especialmente aos sábados, né, digamos assim, temos a história do rádio com o professor Roberto Salvador, contando essas maravilhas que muita gente sabe, mas obviamente já são os mais antigos, mas que o jovem precisa saber e poder levar exatamente para a faculdade, para contar lá, para falar, para fazer trabalho e tirar boas notas, é claro. É ou não, Roberto? Então, não perca a oportunidade. Registre-se, dê o like e compartilhe. Nós necessitamos dessa sua boa vontade. Ok? Vendi meu peixe, né, Roberto? Entendeu? Muito bem. Muito bem. Mas olha, agora nós vamos falar de uma outra dupla que também atravessou décadas, que foi a dupla Jararaca e Ratinho. Eita, coisa maravilhosa. O que pode acontecer quando junta uma jararaca com o ratinho, né? Mas a Jararaca e Ratinho, essa dupla surgiu lá no Nordeste, no ano de 1919. Eles já estavam unidos desde 1919, se apresentavam no Nordeste. Eles faziam parte de um grupo chamado Turunas Pernambucanos. E eles estavam lá no Nordeste muito bem, até que eles foram atraídos para o Sudeste, vieram para o Sudeste. E aqui no Sudeste, eles foram para o Sul. Eles chegaram a fazer apresentações no Uruguai e na Argentina. Opa! Então, quando eles foram para trabalhar no rádio, eles já eram bastante conhecidos, muito conhecidos. O Ratinho era músico, ele tocava saxofone. Era um fenômeno de agilidade. Se ele não tivesse vencido como humorista,
teria vencido como músico. Ele tocava saxofone e ele tinha um fôlego impressionante. Ele sustentava uma nota musical eu me lembro. por quase 1 minuto. É verdade. Enquanto ele sustentava aquela nota do saxofone, o Jararaca fazia papagaiadas no palco. Então o auditório morria de rir. E depois de 1 minuto, com aquela nota sustentada, o Ratinho seguia com a música e o auditório aplaudia. Era um espetáculo muito bonito, muito interessante. Aí eles vieram, então... O Jararaca se consagrou também como autor de uma música famosíssima, que eu vou mostrar, vou cantarolar para vocês, só de brincadeira. Porque, primeiro, eu não sou cantor, segundo, você conhece essa música. Todos vocês conhecem. Essa música, antes de entoá-la, eu quero dizer o seguinte, ela foi feita de parceria com o Vicente Paiva. O Vicente Paiva foi um dos maiores compositores brasileiros. E o Vicente Paiva é autor de músicas lindíssimas, sambas lindíssimos, gravados pela Dalva de Oliveira e outros cantores. E a música maravilhosa que o Vicente Paiva compôs é aquela Ave Maria. Não é a Ave Maria do Morro, do Erivelto Martins. É a Ave Maria. Aquela Ave Maria que a Fafá de Belém gravou e que ela cantou para o Papa. Ela cantou pro Papa, quando o Papa esteve no Maracanãzão, ela cantou essa Ave Maria do Vicente Paiva. E ela cantou também essa música em Fátima, diante de uma multidão imensa em Fátima e na presença de um imenso público. Ela cantou essa música de autoria do Vicente Paiva, que é uma Ave Maria muito bonita. Mas voltando aqui ao Jararaca, ele compôs a música brasileira mais conhecida no exterior, que é Mamãe Eu Quero. Opa! Mamãe Eu Quero. Mamá. Mamãe Eu Quero mamar. Opa! Dá chupeta, dá chupeta. Dá chupeta pro bebê não chorar. Mamãe, eu quero. Vai por agora. Essa música foi gravada por Carmen Miranda, conhecidíssima naquela época no exterior, na Europa. Essa Mamãe Eu Quero se transformou numa música muito famosa, música brasileira, segundo alguns pesquisadores, a música brasileira mais entoada no exterior, juntamente com Garota de Ipanema. Então, Roberto, desculpe interromper, mas antes disso aí, antes do Garota de Ipanema, tinha uma que era muito tocada, eu acho até que mais, que era a Aquarela do Brasil, do Ari Barroso. Também. Né? A Aquarela do Brasil. São as 3 músicas brasileiras mais conhecidas no exterior. Mamãe Eu Quero, Aquarela do Brasil e Garota de Ipanema. Mas dizem que pela sua simplicidade, pela seu tom alto, elevado de alegria, Mamãe Eu Quero. A Mamãe Eu Quero, o Jararaca, assim, ele fez essa música porque ele estava numa rodoviária uma vez, lá no Nordeste, e tinha um bebê chorando muito. E aí ele ficou com aquele choro do bebê, aí a mãe pegou a chupeta, deu a chupeta e o bebê parou de chorar. Aí ele tirou daquilo da cabeça, colocou aquilo na cabeça e daí surgiu Mamãe Eu Quero mamar. Dá a chupeta, porque o Jararaca chegou, a criança estava chorando muito, aí o Jararaca chegou para a mãe, dá a chupeta para o bebê não chorar, e ele ficou com aquilo na cabeça. Então ele fez o Mamãe Eu Quero. Mas a dupla se apresentou também no Cassino da Urca, tal como aconteceu
com o Alvarenga e Ranchinho, eles cantaram muito no Cassino da Urca. Isso, mas eles só entraram mesmo para o rádio. Eles só entraram para o rádio em 1941. Você vê, eles tinham uma trajetória lá do Nordeste, vieram para o Sudeste, foram para o Sul, foram para o Uruguai, Argentina, voltaram para o Rio, foram para o Cassino da Urca, mas só foram para o rádio mesmo em 1941. E adivinha qual foi a rádio que os contratou? Rádio Nacional. Eles se apresentavam no horário das sextas-feiras, às 20h35. Que era um horário também, já era nobre, né, Roberto, esse horário? Já era nobre. E outra coisa, de Noel, eu acho que eu já falei isso aqui, quando falei da PRK-30 e do edifício Balança Mas Não Cai, esse horário das 20h35 da Rádio Nacional às sextas-feiras era um horário tradicionalíssimo de programa humorístico, que acabava a novela, a Rádio Teatro Colgate Palmolive, Repórter Esso. Vinha o Repórter Esso às 20h35 e vinha o programa humorístico. Balança Maluca. Primeiramente foi o Alvarenga e Ranchinho, depois o Jararaca e Ratinho, depois a PRK-30, depois o edifício Balança Mas Não Cai. Era um horário tradicional das sextas-feiras, às 20h35. Mas aí eles faziam muito sucesso, o Jararaca e Ratinho. Mas aconteceu o seguinte: em 1964, a dupla sofreu um desfalque, porque o Jararaca era membro do Partido Comunista Brasileiro. E ele era mesmo carteirinha, comunista de carteirinha. E como outros radialistas eram também. E que não mata ninguém. Não mata ninguém, né, Roberto? Ser comunista. Cada um tem direito de ser o que quer. Exatamente. Exatamente. Infelizmente, Roberto, hoje em dia, aproveitando aqui o gancho, hoje em dia a coisa ficou muito... radicalizou-se demais, né? Porque hoje em dia se usa dizer assim, se você não está do meu lado, você é comunista. Não é por aí. E também comunismo é uma ideologia, né? Como também a democracia é uma ideologia. Então, quer dizer, essa coisa ficou muito... Roberto, aproveitar aqui e falar um pouquinho disso, porque eu acho que a gente tem que estar falando também de tudo, como a TV Carioca da Gema. É uma televisão que se preocupa com o conteúdo, e a gente também, de vez em quando, precisa expressar esse ponto de vista, ao menos eu aqui, expressar um ponto de vista. Como todos aqui, é preciso que se observe o seguinte: aqui não há censura. Não há censura. Aqui na TV Carioca da Gema, todo mundo expõe seu ponto de vista. Não existe, não é como no tempo lá do Getúlio, né, Roberto? E também depois do golpe de 64. Aqui não existe. Todo mundo pode expor. O que eu estou expondo aqui agora é um ponto de vista que eu acho que há um radicalismo idiota, hoje em dia, com essa coisa, se não é a meu favor, é contra. E principalmente essa coisa, se não é daqui, é comunista. Não é por aí. Não é por aí. E todo mundo tem o direito de ser o que quer. E exercer. Né? Não adianta, porque essa coisa de ficar cerceando a liberdade é muito triste, né, Roberto? É bom que estou aí... Liberdade, não se pode. Liberdade de expressão deve ser preservada. Respeitada. Mas aí, desculpe o tempo, mas aproveitando, não se esqueça de fazer a sua inscrição aqui na TV Carioca da Gema. Registre-se, obviamente, o like e o compartilhamento. Tá bom? Vai, Roberto. Muito bem. Aí, em 1964, houve o movimento militar de 31 de março. Uns dizem que foi 31 de março, outros dizem que foi 1º de abril. Mas a verdade é que a Rádio Nacional, que era então a maior emissora do Brasil, foi muito visada. E houve lá uma intervenção na Rádio Nacional, uma caça aos comunistas,
e houve uma lista, isso aí é um outro programa, né? Sim, isso aí a gente faz um outro programa vamos fazer, sobre claro. isso. Mas só estou adiantando aí, dando uma palazinha. Vários artistas foram caçados. Isso. Caçados, que eu quero dizer, foram exonerados, despedidos. Terrível. E ficaram realmente em situação muito difícil. Sim. Entre eles, o Jararaca. Em 1964, a dupla, então, foi desfeita porque o Jararaca, comunista de carteirinha, ele foi caçado, foi preso, e não foi só ele, outros artistas da Rádio Nacional sofreram com isso, e aí a dupla teve que interromper suas apresentações na Rádio Nacional. Ô, Roberto, aliás, diga-se de passagem o seguinte, isso daí, esse negócio do golpe de 64, redundou efetivamente no início do fim, eu digo como líder de audiência que era, da Rádio Nacional. A intervenção militar fez com que isso acontecesse, com que os talentos fossem embora, muitos foram presos, outros inclusive tiveram que fugir do país, e acabou a Rádio Nacional, praticamente, né? Nos moldes em que ela era, líder absoluta, né? Isso aí quase que daria um outro programa, né? E vai dar, nós vamos fazer. Outra discussão. Inclusive, no meu livro que eu escrevi sobre a era do radioteatro, eu relato todo aquele drama vivido pelos artistas da Rádio Nacional e pela própria Rádio Nacional, e estabeleço ali a minha opinião sobre os motivos pelos quais a Rádio Nacional não resistiu àquela nova fase que estava se instalando. Isso. O rádio estava também se modificando e a Rádio Nacional custou a se modificar. E quem foi também o tiro de misericórdia foi dado pelo movimento militar de 64. Isso. E diga-se de passagem, Roberto, que foi de roldão nesse esquema também, nessa coisa miserável que houve, a Rádio Mauá. Também. Aliás, houve influência também na Rádio Marique Veiga, em geral, mas a Rádio Mauá também foi muito atingida à época. Sim, a Rádio Marique Veiga foi tirada do ar. Exatamente. Ela foi pior ainda, que ela foi tirada do ar. Mas isso aí também é uma outra história. Coincidentemente, a gente pode depois fazer um programa sobre isso. Coincidentemente, você trabalhava na Rádio Marique Veiga. Você? Sim. Na época? Isso, sem dúvida. Isso mesmo. Mas vamos lá, vai, Roberto. Vamos lá. Bom, a dupla Jararaca e Ratinho teve que se adaptar. O Ratinho ficou em liberdade, mas o Jararaca ficou preso e o Ratinho ficou muito depressivo e ele chegou até a declarar à imprensa na ocasião: de que vale um Ratinho sem o Jararaca? Senhores, era uma dupla que estava desde 1919. Eles eram companheiros desde 1919. Era uma trajetória muito grande de cumplicidade. Primeiro como grupo de folclórico, depois como dupla, depois como dupla internacional, atuando em shows, em cassinos, no cinema, depois no rádio. Era um vínculo muito grande que eles tinham de amizade, de companheirismo e de vivência artística. E a dupla não resistiu. O Jararaca, depois de libertado, o Jararaca era músico. Ele também tocava violão, e ele era compositor.
e ele continuou a trabalhar também como compositor e vivendo de direitos autorais de suas músicas. O Ratinho também era músico, saxofonista, e tocava também outros instrumentos de sopro, e ele continua a sobreviver. Mas a amizade entre eles nunca acabou. E eles compraram uma casa na Baixada Fluminense, melhor dizendo, em Duque de Caxias. E eles foram morar um do lado do outro. Eles compraram uma casa geminada, como se costuma dizer. Uma casa geminada. O povo diz casa germinada. Não é germinada, é geminada. Então, eles foram sobrevivendo com apresentações, etc., vivendo do passado. O Ratinho morreu em 1972. O Jararaca ficou muito depressivo e morreu 5 anos depois. A dupla não ficou rica. Eles, apesar do sucesso, eles não ficaram ricos. Eles não eram... É uma dupla que teve tudo para ganhar dinheiro, mas naquela época havia tantos problemas, não havia questão rigorosa de direitos autorais, etc. E eles foram muito passados para trás. O Jararaca mesmo disse que dinheiro de direito autoral ele recebeu muito pouco. Mamãe Eu Quero, que é executada internacionalmente, ele nunca viu dinheiro no bolso dele. Ele tinha essa mágoa. Mas então, a história muito, muito curiosa dessa dupla, que teve um fim melancólico. Teve um fim melancólico porque, na verdade, o fim deles não correspondeu ao sucesso grandioso que eles fizeram. Exatamente. Então, nós encerramos aqui... Ô, Roberto, desculpe interromper você. Eu quero fazer uma observação também de uma dupla que eu assisti muito na Rádio Tupi, quando eu ainda era do programa do programa do Guri. Eu era cantor. Eu comecei em rádio cantando. Entende? Então, que você deve estar lembrado também, e você também que participou da Rádio Tupi, à época, quero ver Nancy Corumba, que também eles fizeram bastante sucesso. Você lembra deles? Lembro. Eram dois nordestinos, né? Isso. Que também fizeram bastante sucesso. Mas é isso, desculpe interromper. Mas, olha, observação. Havia outras duplas, mas nenhuma delas fez alcançou tanta notoriedade quanto o Jararaca e o Ratinho e Alvarenga e Ranchinho. Essas duas duplas foram as mais famosas. Perfeito. Rádio, é verdade. do cinema, dos cassinos, e por isso nós dedicamos esse programa de hoje, esse papo de hoje, da história do rádio, dedicamos a essa apresentação a essas duas grandes duplas do velho rádio. Jararaca e Ratinho e Alvarenga e Ranchinho. Isso aí. Chegamos assim ao final dessa apresentação. Mais um show que você deu, né, Roberto? E lembrando a todo mundo, se inscreva no canal, compartilhe e dê o like. Né, Roberto? Isso mesmo. E vamos nessa. É importante. Porque quanto mais likes, mais o algoritmo do YouTube identifica o interesse das pessoas. Justamente. Não só e também os likes, os compartilhamentos e também as inscrições. É importante se inscrever. E os comentários, né, Roberto? E os comentários também, que são muito importantes também. Lógico. Os comentários, né? Isso mesmo. Então, meus amigos, nós nos despedimos por aqui, desejando a todos um bom final de semana e que queiram ainda conhecer um pouco mais a respeito da dupla, podem ler o meu livro
da era do rádio teatro, ou podem consultar arquivos do velho rádio, onde vocês encontrarão registros das vozes desses 4 grandes artistas, Jararaca, Ratinho e Alvarenga e Ranchinho. É isso aí. Estamos por aqui? Vamos nessa. Que bom mais uma vez estar com você, hein, Roberto? Show. Obrigado. Ok. Um abraço, amigo. Obrigado, Hugo, pela participação. Obrigado a todos vocês e um bom final de semana. Tchau. Isso aí. Tchau.